Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do curso de Java da Monitoria de Algoritmos e Programação 2. Eu me chamo Jader e para este vídeo, meu último vídeo antes do vídeo referente ao vídeo de exemplo prático, vamos explorar o conceito de padrão DAO. Vamos começar entendendo o que é o padrão DAO e por que ele é importante no desenvolvimento de aplicativos Java e em vários outros contextos de POO. Definindo, esta é uma abordagem de design que separa a lógica de acesso a dados do restante da aplicação. Traz benefícios importantes durante todo o processo de codificação, como a reutilização de código, separação de responsabilidades e flexibilidade. No nosso contexto, os objetos que adotam o padrão DAO desempenham um papel crucial na interação do nosso produto, com a seção de base de dados e persistência. Essas classes são os principais intermediários entre o código da nossa aplicação e as operações na base de dados. Para ilustrar a arquitetura, consideremos a classe usuário como exemplo. Começamos com a classe usuário, que representa entidades de usuário em nosso sistema. Essa classe contém propriedades e métodos relacionados às operações específicas de usuários na lógica de negócio. Em seguida, introduzimos a classe usuário DAO, que é nossa implementação do padrão DAO para a classe usuário. Essa classe atua como uma ponte entre a lógica de negócio e o banco de dados. O seu papel central é realizar operações de CRUD, Create, Read, Update e Delete, de maneira eficiente e encapsulada. A classe usuário DAO tem forte ligação com a classe usuário, no sentido de que ela é responsável pela seção de persistência da classe usuário ao lado do banco de dados. Por fim, chegamos ao banco de dados, o local onde todas as informações são armazenadas. A classe usuário DAO é responsável por traduzir as operações da classe usuário em consultas SQL apropriadas, ou seja lá qual seja o jeito que você esteja tratando a persistência, mantendo assim a integridade e a consistência dos dados no banco. A interconexão entre esses componentes é crucial. Quando a lógica de negócio necessita interagir com o banco de dados, ela chama um método na classe usuário DAO, delegando as operações específicas a serem executadas no banco. Isso promove uma clara separação de responsabilidades e facilita a manutenção e escalabilidade do sistema. Aqui apresenta a interface DAO, que define os métodos de acesso aos dados. O lado concreto dessa implementação irá interagir com as fontes de dados. É possível também não usar uma interface e usar uma segunda classe que tenha a abstração da classe primária, tendo os métodos que interagem com os dados a serem persistidos. Porém, o uso da interface é mais indicado, principalmente em projetos maiores. Para um exemplo, vamos criar uma interface DAO para o exemplo simples. Definiremos métodos na interface para a operação de consulta, inserção, atualização e exclusão. Primeiro temos a classe de exemplo. Imaginemos nesse caso um usuário simples com ID, nome e e-mail. A interface DAO, que representará a nossa primeira classe, que foi mostrada no slide anterior, precisa ter métodos que executem as ações desejadas com relação à persistência, no caso, adicionar, procurar, excluir, entre outros. O que seria nosso estágio final? Temos a implementação da interface. Lembrando os conceitos fundamentais da POO, temos que fazer o implement da nossa interface UserDAO. Agora, qual a relação entre DAO e MVC, que são dois padrões bem comuns que são estudados em Java? Esses são dois padrões que trabalham muito bem juntos. Enquanto o MVC se concentra na separação entre a lógica de negócio, interface visual e coordenação do código, o DAO complementa no que falta ao MVC. Se concentra na lógica de acesso a dados, facilitando o armazenamento de dados e promovendo a reutilização de código relacionado a dados. Finalizando, com alguns pontos que devem ser destacados. Atenção na separação das responsabilidades, cuidado na implementação da interface e não fugir do escopo que se propõe. O tratamento de exceções também é interessante de ser feito. Aqui estão as referências que eu usei para preparar este material e sintam-se à vontade para checar. Obrigado por assistir e qualquer dúvida tentem contatar a monitoria.